eu era pra estar entendendo aqui? Isso que vocês acabaram de assistir, mais picotado do que o original por motivos de direito autoral, é um trecho do curta Outer Space do austríaco Peter... não vou nem tentar pronunciar o nome desse cara. E talvez o original nem seja a palavra certa pra descrever isso aqui, porque o curta é basicamente uma remontagem de imagens de um outro filme, um terror dos anos 80 chamado O Enigma do Mal. Por que isso existe, se é só pelo estímulo da imagem e a psicodelia da coisa? Vou dizer que nem eu tenho muita certeza da resposta para essa pergunta. É uma questão complicada para mim também. Vamos para um outro exemplo do diretor para tentar começar a criar um raciocínio. Esse outro trabalho dele, com só um terço da duração anterior e feito 14 anos antes, se chama Manufacture. Eu arrisco dizer que esse é um pouco mais direto. As imagens são basicamente de carros, rodas, volantes, mãos, algum registro do trabalho também, nesse mesmo ciclo de pequenas repetições onde o curta vai acelerando cada vez mais. Eu digo que é mais direto porque o título, uma possível mistura de manufatura, fabricação com fratura ou fração ou fractal, ainda com a escolha do carro como objeto central do filme, aponta para uma direção bem provável de algum tipo de comentário sobre produção e velocidade na industrialização. De alguma forma, então, o curta pode tentar traduzir em sensação a experiência do trabalho, da produção em massa numa sociedade pós-industrial, a morte da imagem como a morte do sentido, do objeto de trabalho, frente a essa aceleração. Os ciclos traduzindo o ritmo de fábrica, realmente, que existe por trás do fetiche pela coisa. Então, se a montagem busca encontrar um sentimento específico a partir da reorganização da imagem, o que antes era um filme de sugestão de fantasma em Um Enigma do Mal, em Outer Space vira puro cinema, violência a partir da reconstrução e destruição da imagem. Serve muito ao retrato psicológico da protagonista que a gente pouco precisa saber sobre. Terror bruto, não sugerido. Mas se títulos podem ser úteis, também não acho que são completamente suficientes. Em um curta de nome bem sugestivo do inglês Scott Barley, A Etérea Melancolia de Se Ver Cavalos no Frio, nem sempre a gente assiste cavalos. Quando ele vira a câmera para o resto da natureza, esses galhos e paisagens, indo e voltando aos cavalos, é como se eles fossem tão observadores quanto nós. Isso nos dá quase uma relação de intimidade com a natureza ali, com quem participa dela, mesmo que o retrato seja gelado e distante ao mesmo tempo. Na verdade, a maior parte do esforço é mesmo na construção da atmosfera da imagem, ainda que, mais uma vez, exija da gente para encontrar significado no que ele compõe ali. Digo, eu não posso fazer um vídeo só para dizer que isso passa uma sensação. O Scott tem outros curtas onde ele registra a natureza e trabalha em cima dela. Em Hinterlands, por exemplo, a inversão acontece no movimento. Gravando o céu como uma correnteza, a partir dessa primeira subversão, ele desmorona com todo o retrato da natureza, sobrando só som e textura. Essa relação quase de horror com a natureza, de uma imensidão seminal, ele trabalhou mais diretamente em curtas como Hunter, que mais uma vez, o nome já dá uma pista. Ainda que o caçador nunca apareça completamente, sua presa aparece em alguns momentos sua mão tentando tocar aquela imensidão. O contraste entre fragilidade e imponência, entre imensidão e insignificância, dá para localizar isso ali. Mas e quando o curta não nos dá elementos suficientes para construir uma narrativa? No Tristeza das Árvores, a única coisa que liga os diferentes planos de árvores é a tristeza delas, ou no mínimo alguma noção de horror e mistério que paira em toda a duração. Mais radical ainda, em Permanência Azul, Sangue de Cisne, eu não teria muito o que dizer para vocês além de como uma simples mudança de tom inverte radicalmente o que se sente assistindo cada sequência. São experimentos, no fim das contas. Um dos trabalhos do Phil Solomon, The Snowman, é principalmente um exercício de degradação da imagem até um ponto irreconhecível dela própria, mas não o suficiente para ser totalmente reconhecível. Então continua sendo sobre o que é mostrado também. Um retrato de família que talvez fosse inofensivo sem a química no filme, agora exposta à violência, agora expondo a violência que talvez sempre houvesse ali. Como quando ele se aproveita de uma estética de GTA, já uma reprodução distorcida da realidade, mas minimizando os elementos até só sobrar as evidências da distorção, a melancolia daquela desumanização e daquela natureza tão concreta. Se eu tenho certeza de alguma dessas coisas que eu tô descrevendo aqui, bom, eu tô tentando. Óbvio que os exemplos que eu vou trazer pra cá não são os que eu simplesmente assisti, alguns até gostando bastante, como Lights, da Mary Menken, basicamente mais uma radicalização do registro do movimento de luzes escalando durante os 6 minutos de duração, que eu não saberia pra onde levar só isso aqui. Agora, faz parte do raciocínio. Me assusta quanta certeza muita gente tem do que isso representa enquanto assiste, e eu acho incrível que exista, acho maravilhoso também, mas minha experiência escrevendo sobre qualquer coisa é muito mais de descobrir do que de afirmar. E em igual proporção eu leio comentários sobre a gente falar como se tudo fosse verdade ou sem chegar em lugar nenhum. Talvez qualquer vídeo que eu faça exista no meio do caminho, entre algo que seja a verdade da minha experiência sem trair o que foi filmado. O Isaac falou sobre isso nos stories esses dias, como a gente traz essas narrativas, ou experimentos nesse caso, pra história que quer contar, uma história nossa, mas que também não pode criar um argumento que não faz sentido dentro da lógica interna do que a gente está falando sobre. No sentido contrário, arrisco que dificilmente qualquer interpretação é universal. Tanto que quando olho para Bridges Go Round, da Shirley Clarke, mesmo que sinta uma certa hipnose naquela cidade
tão dura quanto em constante mudança, quase uma vertigem que pende pro claustrofóbico, pro inescapável, mas volta pro movimento nostálgico no fim, sendo tudo uma vivência urbana ou não, vai parecer muito convincente comigo falando, mas tem tanta margem pra significado, não pra qualquer significado, vocês me entenderam? Mas não sou eu que vai bater o martelo. É um caminho desgraçado escrever sobre essas coisas, se espera que se entregue algo, nunca pode ser vago demais. Nunca pode ser sobre a sensação, se exige que se explique a sensação. Lógico que vão existir curtas mais didáticos também, as coisas que o Geraldo Sarno fez no começo da carreira não são tão diferentes dos ensaios que tem por aqui. Em Vitalino Lampião, por exemplo, o diretor escolhe um objeto específico, os bonecos feitos em artesanatos de cangaceiros, para encontrar uma narrativa ali. Esse é um exemplo interessante porque mesmo que bastante objetivo no discurso, ele ainda é sobre contradições principalmente. A ideia de um trabalho de molde tão solitário e individual, na verdade se molda pelo que o coletivo entende como adequado para aquela reprodução, que é pacífica no ato, mas depende do significado da violência do que está sendo reproduzido, coisa que falo com muito mais certeza do que nos casos anteriores, porque as palavras que uso para descrever são bem mais próximas dos recursos do próprio Sarno no curta, além da imagem, a fala, a narração. Mas aí, qual a função do vídeo? Que não exista como catalogação apenas. Se eu me permito trazer o trabalho do Sarno ou qualquer outro, é porque imagino ter encontrado um equilíbrio suficiente entre o que serve ao espectador, o resultado da teia aqui apresentada, e o que me serve pessoalmente, de forma quase egoísta, o que gostaria de ter mais segurança sobre e o que simplesmente quero mostrar. As palavras que eu escolho não são as mais difíceis, mas as que encontrei para significar o que eu quero dizer e ainda se manter nesse lugar, se quer é algo tão individual assim, parando para pensar. Que essa narrativa não se justifique na autoindulgência também, mas no esforço por compreensão que existe. Não um dicionário, um passo a passo, mas um estímulo. O valor de se isolar os elementos de uma situação ou radicalizar ela até o ridículo, pelo menos de forma insistente o suficiente para externar o significado. Vamos voltar ao Peter alguma coisa no meu trabalho preferido dele, Instruções para uma Máquina de Luz e Som, onde as escolhas de recorte, de repetição dos planos, acentuam principalmente a violência da imagem, mas acabam evidenciando também o lugar interminável e inescapável de opressão masculina em que vive esse personagem de suas próprias narrativas, que sirva de apresentação, de construção, mas nunca convicto demais ao ponto de alguém ter certeza do que significa uma representação tão pessoal dos temas. Essa é só mais uma, afinal. Molda a seguinte, tanto quanto qualquer outro. Meu nome é Henrique e eu fiz uma lista lá no Letterboxd com alguns curtas que eu gosto, inclusive uns que não apareceram no vídeo. Vou deixar embaixo na descrição, no comentário fixado, assim como o link para nossa campanha de apoio também. Se tu gostou do conteúdo, é isso que paga nosso salário, literalmente mantém o canal firme e forte. E como recompensa exclusivamente para os apoiadores essa semana, vou escrever sobre os curtas que acabaram ficando de fora desse vídeo também. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí e até!